furacão Milton está causando terror e medo aos moradores da Flórida, nos Estados Unidos. Muitos outros desastres naturais, catástrofes estão acontecendo no mundo todo e parece que esses problemas, a cada ano que se passa, aumenta, intensifica e ficamos nos perguntando: será que isso é o juízo final? Será que isso é o castigo de Deus? Meus amigos, nós temos que ter algumas coisas em mente com base na Bíblia Sagrada. A primeira coisa que temos que entender é que existem dois tipos de juízo. Existe o juízo de advertência e existe o juízo de punição. O juízo de advertência é aquele juízo que Deus permite que aconteça para que as pessoas sejam advertidas, para que elas possam refletir, e muitos são transformados, muitos são convertidos por meio do juízo de advertência. Seja uma catástrofe natural, seja um incêndio, seja uma enchente, seja um terremoto, seja outros tipos de desastre que acontecem em nosso meio. Não que Deus queira mandar esse desastre, não é que Deus ele é o responsável, Ele quer punir as pessoas, não é isso. Mas nós sabemos que o nosso mundo está deteriorado, a base da terra está frágil e nós sabemos que isso é consequência de estarmos vivendo os últimos minutos da história desse mundo. E muitas vezes Deus ele permite que isto aconteça com o objetivo de salvar pessoas, porque o nosso mundo não é esse. Deus tem algo muito melhor para nós. Mas também vai chegar o momento em que vai ter o juízo de punição. Depois que a porta da graça se fechar, Deus vai enviar o juízo de punição. É aquele momento que não vai mais haver conversão, que todos os casos já foram decididos e Deus vai derramar a sua cólera. Deus vai derramar a punição sobre aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, sobre os adoradores da besta e do falso profeta. E vai começar aí aquilo também que nós conhecemos como as 7 últimas pragas. Esses sim são juízo de punição vindas de Deus, conforme está descrito no livro do Apocalipse, mas acreditamos que tudo que está acontecendo agora são juízos de advertência. Isso é um indicativo, isso é um sinal que a porta da graça está aberta e Deus quer dar uma oportunidade para muitas pessoas. Assim também como existem as profecias condicionais e as profecias incondicionais. As profecias condicionais são profecias que podem cumprir ou não. São as profecias que dependem de uma condição da pessoa, do coração humano, daquela cidade, daquela região, para se converterem. Foi o que aconteceu com Nínive. Deus ele decidiu que iria destruir a cidade de Nínive, mas o povo se arrependeu. E Deus ele usou ali a sua misericórdia para um povo arrependido, por meio do profeta Jonas. E aquela profecia não se cumpriu, porque era uma profecia condicional. Existia uma condição para aquilo acontecer ou não acontecer. E da mesma forma hoje, existem muitas profecias na nossa vida que são condicionais e outras que são incondicionais. Profecias incondicionais são aquelas que não tem jeito, vai acontecer, não tem para onde correr. Como, por exemplo, a volta de Jesus. E outras profecias que nós temos também no livro do Apocalipse, de Daniel. Mas eu queria ler aqui um verso que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, e o verso 7 e 8, diz o seguinte: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, destruir e derribar, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer a esta nação. Então, meus amigos, aqui está claro a misericórdia de Deus pela humanidade.
Deus está dando uma oportunidade para os moradores da Flórida, assim como de vários outros locais onde estão acontecendo tragédia. Nós não queremos que isso aconteça. Nunca foi plano de Deus que essas coisas viessem aos seres humanos, mas infelizmente o pecado, o inimigo veio e atrapalhou todo o plano de Deus e temos que conviver com essas tragédias. Mas Deus, ele dá a oportunidade. Milhares de pessoas ali na Flórida precisam ainda se converter e conhecer a verdade. Que Deus possa ter compaixão de cada pessoa que está ali. Que elas possam refletir na sua vida de que a vida é frágil, de que existe um Deus que está controlando a humanidade. E muitas vezes Deus permite que o mal aconteça porque muitas conversões não vão acontecer se não for dessa forma, se não for Deus enviando ali alguma tragédia, alguma catástrofe para a pessoa refletir e pensar que realmente Deus é a nossa única saída, a nossa única salvação. Está aqui a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço pela sua audiência e se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso material. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!